Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula revisional de Direito Constitucional aqui no Dedicação Delta. Essa aula está sendo confeccionada especialmente para você que em algumas semanas vai prestar a prova de delegado da Polícia Federal, Banca Examinadora CESP. Meu nome é Natália Masson, eu leciono essa disciplina, o Direito Constitucional, há pouco mais que 20 anos. É uma felicidade receber esse convite do Dedicação Delta para poder transmitir em aproximadamente uma hora de aula, alguns pontos que eu creio que sejam centrais para essa preparação na reta final. Eu vou dividir essa aula em 3 blocos, basicamente. Nós vamos começar justamente para aquecermos, olhando alguns artigos que devem ser comparados com outros que são próximos ou similares, para que você evite confusões em questões que são muito corriqueiras, muito frequentes na nossa banca examinadora. Na sequência, nós faremos juntos um trabalho de verificação de alguns artigos da Constituição que foram modificados de modo mais recente. Então, algumas inovações vão ser mapeadas, para então, ao final, terminarmos essa aula avaliando importantes decisões do Supremo Tribunal Federal deste ano ou dos anteriores, que eu creio que possam ser exigidas em prova. É sempre uma tarefa muito complexa selecionar os artigos, as emendas, as decisões do Supremo Tribunal Federal que vão entrar num encontro como este, que é uma reta final, uma última aula que você vai acompanhar antes de prestar a prova. Então, enfim, espero que estejamos muito inspirados para podermos fazer juntos a construção dessa aula e que ela sirva de grande valia e muito ajuda para você na data exata da prova, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero começar sugerindo um tema que consta do seu edital e o SESP sempre cobra com uma frequência significativa essa parte dos direitos dos indígenas. Eu escolhi aqui, então, começar o aulão relembrando com você o parágrafo 2º do artigo 231, exatamente para diferenciarmos quem possui a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e quem só detém a posse. Depois, na sequência, eu quero te mostrar ainda um artigo do ADCT, que vai tratar de um outro cenário, mas que também pode gerar confusão. Então, veja só, quando você abre o artigo 20, inciso 11 da Constituição, você aprende que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, terra tradicionalmente ocupada pelos índios é bem da União. Então, a União é detentora da propriedade. E os índios, professoras, são possuidores da posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Tá? Então, propriedade pertence à União, pelo artigo 20, é bem da União, mas a posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, aí sim, isso pertence aos índios. Tá? No artigo 231, ainda temos outros parágrafos importantes. Talvez em especial o parágrafo 4º, para você se lembrar que as terras de que trata esse artigo, que são as tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas são inalienáveis, elas são indisponíveis e os direitos sobre elas não prescrevem, tá? Imprescritíveis. Esse aqui também é um ponto de atenção para você que está se preparando. Agora, outro detalhe, o parágrafo 3º. É possível realizarmos o aproveitamento de recursos hídricos, inclusive dos potenciais energéticos, pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas. Mas a gente tem que respeitar aqui uma condição, que é obter a autorização, e essa autorização não é dada pelo presidente da República, não é dada pelo Supremo Tribunal Federal, nem pela Câmara, nem pelo Senado. Essa autorização é dada pelo Congresso Nacional. Tá bem? Então, é possível realizar o aproveitamento de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, realizar pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas. Mas, para isso, nós precisamos de autorização do Congresso, ouvidas as comunidades afetadas, e elas participam nos resultados da lavra. Mas a autorização prévia a ser dada por quem? Pelo Congresso Nacional, tá? Professora, tem alguma outra circunstância na Constituição em que a autorização é dada pelo Congresso Nacional? Tem sim. Artigo 83 da Constituição é um dispositivo importante para você conectar aqui. O presidente da República e o vice só podem se ausentar do país por um período superior a 15 dias se essa ausência for precedida de uma autorização dada por quem? Pelo Congresso Nacional. É claro que ausências por um período inferior ou igual a 15 dias não dependem dessa autorização. No entanto, se o presidente ou vice tem a intenção de se afastar do país, se ausentar do país por um período superior a 15 dias, necessariamente terão que obter uma autorização prévia do Congresso Nacional. Do contrário, vamos interpretar que eles estão renunciando ao cargo. Então, você pode conectar aqui
né? Porque, digamos assim, o artigo 83, que trata dessa licença do presidente para ele poder se ausentar do país por período superior a 15 dias, é algo mais corriqueiro, que você estuda dentro de executivo. Lembre-se, essa autorização aqui para o aproveitamento dos recursos hídricos, exploração, pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas, isso aqui também depende de autorização do Congresso Nacional, tá? Maravilha. Um detalhe importante, o artigo 83 da nossa Constituição traz uma norma que, segundo o Supremo, é de repetição obrigatória para as outras esferas da Federação. Então, se o examinador disser numa determinada questão que a Constituição do Estado X determina que o governador só pode se ausentar do país por qualquer período se antes for dada uma autorização pela Assembleia Legislativa do Estado, você tem que marcar que esse dispositivo da Constituição Estadual é inconstitucional. Inconstitucional porque, ora, a Constituição Federal determina que o presidente só vai se ausentar do país por mais de 15 dias com licença do Congresso. Então, ele pode se ausentar por um período inferior, sem licença de ninguém. Em âmbito estadual, vai valer a mesma ideia. Não pode uma Constituição do Estado determinar que qualquer período de ausência do governador do país tem que ser precedido de autorização da Assembleia Legislativa. Não pode, tá bom? Beleza, então você gravou 2 momentos em que a autorização tem que ser dada pelo Congresso. Agora grava um em que a autorização tem que ser dada pela Câmara, tá? Quando, professora? Bom, vamos lembrar, se o presidente da República cometer crime comum ou crime de responsabilidade, o processamento dele depende de um juízo prévio de admissibilidade da acusação, feito pela Câmara dos Deputados. Isso significa que o presidente da República só pode ser processado por crime comum no Supremo ou crime de responsabilidade no Senado Federal se antes for dada uma autorização por quem? Pela Câmara dos Deputados, por 2/3 de seus membros, tá? Então, aqui neste caso, autorização para o processamento do presidente da República por crime comum no Supremo ou de responsabilidade no Senado. Essa autorização é dada pela Câmara por 2/3 de seus membros. Se o examinador colocar Congresso, ficou errado. Percebeu? É assim que você vai articulando as ideias e conectando diferentes dispositivos da Constituição para você nunca errar esses pontos todos. Aqui, nós ligamos a autorização do processamento do presidente, da licença do presidente e pesquisa, lavra de riquezas minerais em terras indígenas e aproveitamento dos recursos hídricos, tá? Bom, vamos lá, vamos fechar então essa primeira dica, que é sobre o direito dos indígenas. Eles têm a posse das terras que ocupam, a propriedade pertence à União. Falamos aqui dessa autorização do Congresso e a lembrança de que essas terras são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Agora, você não pode confundir a situação dos índios com a situação dos quilombolas, que é regulamentada pelo artigo 68 do ADCT. Por quê? Os remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, a eles é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, aqui é também uma questão de propriedade, tá? Um detalhe sobre o ADCT, aliás, sobre a estrutura da Constituição. Quando você abre a Constituição, você encontra um preâmbulo, uma parte chamada de dogmática ou permanente, entre os artigos 1º a 250, e depois você encontra o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Procure gravar que o preâmbulo, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, ali no início dos anos 2000, tá? Na ADI 2076, o preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não é norma constitucional. O preâmbulo, ele tem uma importância histórica, política, serve sim como guia ou diretriz interpretativa, mas é só isso. O preâmbulo não é norma jurídica, então ele não cria direitos, não estabelece deveres. O preâmbulo não é de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, tá? Não é. E não é parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade. O que significa que eu não posso dizer que a Lei X elaborada pelo Estado Z é inconstitucional porque fere o preâmbulo da Constituição Federal. O preâmbulo não é parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade, tá? Então, onde estão as normas constitucionais? Na parte dogmática permanente e também no ADCT. As normas do ADCT são normas constitucionais. Tudo bem que elas possuem esse caráter de transitórias e muitas delas já estão hoje com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade esgotada. Pense, por exemplo, Pense, por exemplo, nos artigos 14 e 15 do ADCT. Quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, Amapá e Roraima eram territórios federais, foram transformados em estados-membros da federação. Essa situação se consolidou
A norma que estabelecia que eles eram territórios e seriam agora transformados em Estados-membros já está com a aplicabilidade esgotada, a eficácia exauriu. Depois, lembre-se que Fernando de Noronha era território federal. A Constituição de 88, no ADCT, no artigo 15, determinou que fosse reincorporada ao estado de origem, que é Pernambuco. Então, veja, são normas que já se realizaram, por isso estão com a eficácia exaurida. Mas no ADCT, lembre-se, temos normas constitucionais de mesma envergadura hierárquico-normativa que as normas que estão na parte permanente, tá? Falando sobre territórios federais, você observou com essa minha fala que a Constituição de 88 extinguiu os últimos territórios federais que nós tínhamos. No entanto, permite, por meio da edição de uma lei complementar, que um novo território federal seja criado. Se isso acontecer, o que é bastante improvável, se uma lei complementar criar um novo território federal, ele não será ente da federação. O território federal, ele pertencerá à União, como se fosse uma mera descentralização territorial administrativa da União, como se fosse uma autarquia federal. Tá? Então, o território federal, se for criado por lei complementar, vai pertencer à União, não terá autonomia, não será ente federado. Os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são todos eles dotados de autonomia. A autonomia significa possuir aquela tríplice capacidade: autogoverno, autoorganização e autoadministração. Autoadministração é gerir os próprios negócios. Autogoverno é escolher e eleger os seus representantes nas instâncias políticas tradicionais, executivo e legislativo, porque no judiciário, né, não se elege, não funciona assim. E a auto-organização é editar seu documento normativo superior. Cada estado tem sua Constituição estadual. O DF tem sua lei orgânica distrital, que apesar do nome tem status de Constituição estadual. Cada município tem sua lei orgânica também, que não tem status de Constituição, é uma mera lei local mesmo. Lembrando que toda lei orgânica é votada e aprovada segundo a regra do DDD. O que é DDD? A lei orgânica é votada em 2 turnos, o intervalo entre os turnos é de 10 dias, o intervalo mínimo entre os turnos é de 10 dias e a maioria de aprovação é de 2/3. Né? Lembrou? Isso vale tanto para a lei orgânica do DF quanto leis orgânicas municipais. Aliás, um detalhe também, sabe quem elabora a Constituição do Estado e a lei orgânica do DF, que tem status de Constituição estadual? É o chamado poder derivado decorrente, tá? Mas voltando, o território federal não tem autonomia, então ele não tem essa tríplice capacidade. Quer ver que o território não tem autogoverno? Que é uma dessas 3 capacidades? Território não tem autogoverno, por quê? Se uma lei complementar criar um novo território federal, sabe o que vai acontecer? Esse território terá um governador, que a gente chama assim, mas na realidade ele é um mero administrador. E esse governador será nomeado pelo presidente após o quê? Aprovação prévia pela maioria absoluta dos senadores. Então não é a população do próprio território que escolhe quem vai tomar conta dele, né, chefiá-lo. É o presidente que nomeia com aprovação prévia do Senado Federal, tá bem? Bom, acho que deu para você relembrar que preâmbulo não é norma constitucional, não é norma jurídica, só tem importância no setor, né, na seara interpretativa, e que no ADCT nós temos sim normas constitucionais. Inclusive, lembre-se que o ADCT pode sofrer emendas constitucionais. Né, os últimos artigos todos do ADCT foram acrescentados por emenda, naturalmente. E essa foi, então, a minha primeira dica. Eu estou olhando o relógio, não sei como, eu comecei a aula agora, já se passaram quase 15 minutos. Isso é a tormenta de uma aula revisional final, né? A gente quer falar de muitos assuntos, reunir muitas dicas, e o tempo, ele não perdoa, é inexorável, ele passa e atropela a gente. Mas essa segunda dica é boa. Você sabe que o artigo 84 reúne as competências do presidente da República. São competências privativas do presidente. Se você ainda tiver um tempinho até a prova, você deve estudar o artigo 84 comparando com o 49. E claro, pode comparar também com o parágrafo único do 87. Aliás, na prova do finalzinho de junho de agente administrativo, tinha lá um item criado pelo CESP. Compete privativamente ao presidente da República expedir instruções para fiel execução de leis, decretos e regulamentos. Isso está no parágrafo único do artigo 87. Naturalmente, não é competência presidencial, e sim de ministro de Estado, né? Os ministros de Estado são os auxiliares do presidente. O presidente nomeia e exonera livremente os ministros de Estado. Quando eu digo livremente, é porque o Senado Federal não participa. Então, artigo 84, inciso 1, o presidente nomeia e exonera livremente os ministros de Estado. Os ministros de Estado devem ter mais de 21 anos,
Cuidado, idade mínima para ser presidente, vice-presidente, senador é 35. Ministro de Estado, que é auxiliar direto do presidente, tem que ter no mínimo 21. Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos e tem que ser brasileiro. Só um ministro de Estado necessariamente é brasileiro nato, que é o ministro de Estado da Defesa. Os outros ministros de Estado podem ser natos ou naturalizados. Até o ministro das Relações Exteriores, até o ministro da Saúde, o ministro da Economia, o ministro da Educação podem ser natos ou naturalizados. O único ministro de Estado que tem que necessariamente ser nato é o da Defesa, né? Bom, mas voltando para o artigo 84. Eu estou dizendo para você comparar com o artigo 49, porque o examinador pega muitas competências exclusivas do Congresso que estão no artigo 49 e joga na prova como se fossem atribuições privativas do presidente. Por exemplo, convocar plebiscito e autorizar a realização de referendo. Na Venezuela, isso é até atribuição presidencial. Aqui no Brasil, não. No Brasil, quem convoca plebiscito e autoriza a realização de referendo de forma exclusiva é o Congresso Nacional. O que o examinador faz? Joga isso lá no artigo 84 como se fosse atribuição do presidente para você errar. Então você não pode permitir isso. Né? Já estou lhe avisando que ele mescla esses artigos. Tá? Agora, as competências privativas do presidente estão no artigo 84, eu escolhi 3 para sugerir, não erre isso aqui. Por quê? Você lê os incisos 9 e 10 e fica viciado na ideia de que o presidente decreta o estado de defesa, decreta o estado de sítio, naturalmente, como o estado de sítio é uma medida mais severa aos direitos fundamentais, o presidente só decreta o estado de sítio se for previamente autorizado, né, pelo Congresso Nacional. O estado de defesa, ele decreta e o controle político é imediato, feito logo após. Mas no estado de sítio, o controle político é prévio. Você sabe disso, mas vamos lá. Ele decreta o estado de defesa, decreta o estado de sítio, decreta e executa a intervenção federal. Aí o examinador, para te confundir na prova, ele diz que o presidente decreta também o estado de calamidade pública de âmbito nacional. É mentira. O inciso 28, que foi inserido no contexto pandêmico, emenda 109 de 2021, diz outra coisa. O presidente só propõe ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Quem decreta? O Congresso, está no artigo 49, no inciso 18. Tá? Então, muito cuidado com essa competência. Aqui o presidente não decreta, ele só propõe a decretação, tá bem? Aproveitando que estamos aqui diante do artigo 84, não se esqueça que grande parte das atribuições presidenciais que estão nesse artigo são indelegáveis. O presidente cumpre sozinho, ele mesmo. No entanto, existem 3 incisos, que são os incisos 6, 12 e a primeira parte do inciso 25, que são passíveis de delegação. São atribuições que o presidente pode delegar. A quem? Aos ministros de Estado, que são seus auxiliares diretos, ao PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e o Advogado-Geral da União, que chefia a Advocacia Geral da União. Então, o presidente pode delegar algumas atribuições ao PGR, ao AGU e aos ministros de Estado, tá? Então, depois você lê esses 3 incisos. Por exemplo, o inciso 12 vai dizer conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O inciso 25, na primeira parte, prover cargo público federal na forma da lei. A atribuição de prover, segundo o Supremo, abrange também a deste prover, né? Então, vale a pena dar uma olhada. E com relação à extinção de cargos públicos, você vai ter que combinar o inciso 6º com a segunda parte do inciso 25. Com relação à extinção de cargo público, olha só, depois você lê os incisos 6º e 25, ou você pode pausar essa aula agora também, não precisa ser depois. Você me pausa aqui, vai ler os incisos e volta. Fez? Vamos lá. Com relação a esses incisos, o que você tem que gravar é o seguinte: se o cargo público federal está vago, o presidente ou PGR, AGU ou ministro de Estado, se receberem delegação, podem determinar a extinção desse cargo que está vago mediante edição de decreto. Então, tanto faz o presidente determinar a extinção desse cargo vago por decreto ou ele pode delegar essa atribuição para as autoridades que a Constituição estabelece. Agora, se esse cargo público federal está preenchido, a possibilidade de extinção dele depende de lei e essa é uma atribuição presidencial indelegável. Gravou? Acho isso importante também, tá? Outro detalhe. Bom, aqui fica assim uma dificuldade, né? Será que a banca cobraria? O que é atribuição de chefe de governo e chefe de Estado nessa parte da matéria? Bom, isso vem sempre expresso no edital da banca, né? E vale lembrar que o nosso sistema, vamos lá, nossa forma de Estado é a federada, nossa forma de governo é a republicana, nosso regime de governo democrático. Essas 3 escolhas estão lá no caput do artigo 1º.
Agora, de forma implícita, eu extraio, especialmente do artigo 76, que o nosso sistema de governo é o presidencialista. E no presidencialismo, uma característica central é a reunião das funções executivas no próprio executivo. Então, o presidente simultaneamente exerce atribuições de chefe de Estado e de chefe de governo. O artigo 84 não faz essa separação. Aqui ele está atuando como chefe de governo, aqui ele está atuando como chefe de Estado. É a doutrina que faz isso. Então, por exemplo, uma boa de cair em prova, né? Que tem umas óbvias. Acreditar os representantes diplomáticos. É claro que isso é atribuição de chefe de Estado. Mas uma não tão óbvia e boa para a prova envolve aqueles conselhos superiores, né, de consulta do presidente, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Sobre esses conselhos, em razão dos temas que geram o pronunciamento desses dois conselhos, quando o presidente chefiar o Conselho da República, ele atua como chefe de governo. Quando ele chefiar o Conselho de Defesa Nacional, ele atua como chefe de Estado. Essa é uma boa dica para a prova, tá? Sobre a composição dos conselhos, tem algumas autoridades que participam dos dois. Por exemplo, o vice-presidente participa dos dois conselhos, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça, eles participam dos dois conselhos. Aí depois tem umas autoridades, né, autônomas. Algumas participam só do Conselho de Defesa Nacional e outras só do Conselho da República. Como é que eu vou gravar? Bom, claro, você vai ter que ler os artigos, mas naturalmente pense assim: república, res pública, coisa de todos, né? Quando você pensar no Conselho da República, tente olhar para essa etimologia, né, da palavra república e reflita o seguinte: res pública, coisa de todos. Aí você pensa assim, bom, então, no Conselho da República, além dessas autoridades que são comuns aos dois conselhos, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e o ministro da Justiça, quem que entra aqui no Conselho da República? O povo. Os líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado e os 7 cidadãos que necessariamente devem ser brasileiros natos. Os 7 cidadãos brasileiros natos, líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado. É o povo. Percebeu? Lá no Conselho de Defesa Nacional, você ainda vai ter alguns ministros adicionais, né? Por exemplo, o ministro do Planejamento, né? O da Defesa, e vai ter também, por exemplo, os comandantes. Então, enfim, aí depois você olha essas composições, mas já fica a dica de chefia de Estado e chefia de governo. Vamos para o item 3. Professor, direitos sociais, será que isso vai cair? Não sabemos. Não sabemos. A banca cobra o que ela quer, né? Dentro de um edital que é amplíssimo. Então, nessa fase revisional, a gente vai passeando por muitos temas, esperando encontrar alguma questão aqui que lhe ajude no dia de prova. Seria muito, muito satisfatório para mim que isso acontecesse. Eu tenho um bom histórico aqui no Dedicação Delta, viu? Todo aulão deles que eu participei, eu sempre acerto alguma coisa e questões às vezes importantes, decisivas, e eu monto a aula pedindo muito essa inspiração para poder lhe ajudar, tá? Senão realmente não serve de nada. Mas enfim, adiante. Aqui no artigo 7º, claro que tem muitos incisos importantes, mas eu selecionei 3 aqui que os alunos costumam confundir, porque eles ficam distantes, mas no final, se estudados dessa forma reunida, ou seja, não a partir de uma leitura linear do artigo, você costuma ter mais sucesso. Sabe por quê? O seu bom senso te mostra que a remuneração do trabalho noturno é superior à do diurno e que a remuneração do serviço extraordinário é superior à do serviço normal. O que você tem que gravar é que a Constituição, para o trabalho noturno em relação ao diurno, só disse que haveria remuneração superior. Ela não estabeleceu um quantum. De outro lado, quando ela compara o serviço extraordinário com o serviço normal, ela estabelece um quantum. Ela diz remuneração superior, no mínimo em 50% do serviço normal. Percebeu? Então, se você não gravar isso aqui, você pode acabar errando alguma coisa em prova, né? E seria uma questão fácil. Outra coisa, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. A Constituição não diz que se a atividade for penosa, insalubre ou perigosa, você vai receber um pouco a mais, 50% a mais. Ela diz, terá um adicional. Tá? Então, ela só prevê um adicional e não fala remuneração superior em não sei quanto. Tá bom? Então, isso aí vale a pena gravar. Tem um outro inciso do artigo 7º que eu não coloquei aqui, mas cai bastante em prova também. Você vai gravar alguns padrões etários, 14, 16 e 18. Não é? É o inciso 33. 14 para menor aprendiz, 16 pode começar a trabalhar, aos 18 pode cumprir trabalho noturno perigoso ou insalubre. Né? O examinador costuma trocar essas idades. Você fica esperto com relação a isso. Sempre que tem idade, fração, maioria, prazo, o examinador cria de modo muito fácil uma questão e ela acaba confundindo muitos candidatos, né? Porque são muitos números realmente para você gravar. Então, estou te pedindo, grave o 14, 16 e 18. 14, menor aprendiz. 16, trabalha. 18, continua trabalhando, mas agora trabalha trabalho noturno, perigoso ou insalubre, se desejar, né?
a questão também da capacidade eleitoral ativa. Vou pular agora para o artigo 14, parágrafo 1º. Capacidade eleitoral ativa é você se alistar como eleitor e votar. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tem mais de 18. Então, quem tem 18 pode cumprir trabalho noturno, perigoso ou insalubre. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. E pode se candidatar já a vereador, que a idade mínima é 18 anos, tem que ser cumprida, né, na data limite para o pedido do registro da candidatura. Agora, 16 anos, a partir de 16, entre 16 e 18, o sujeito já pode se alistar como eleitor e votar facultativamente. Então, o alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos para quem tem idade entre 16 e 18, para quem é analfabeto e para quem tem mais de 70 anos, tá? Então, atenção a isso. Com 16 já pode trabalhar e pode também facultativamente se alistar como eleitor e votar entre 16 e 18, tá? E também a partir de 70 anos, o alistamento eleitoral e o voto tornam-se facultativos. Grava que é 70 anos, tá? Se você não gravar isso aí, o examinador te pega, né, nessa questão. Outro detalhe, a situação do analfabeto. O analfabeto, ele pode exercer capacidade eleitoral ativa, pode se alistar como eleitor. A Constituição de 88 foi a primeira a prever isso. Mas, por outro lado, o analfabeto é inelegível de modo absoluto, não pode se candidatar a cargo algum. Então, ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem capacidade eleitoral passiva, tá? É inelegível de modo absoluto, artigo 14, parágrafo 4º. Bom, um outro detalhe sobre direitos políticos, aproveitando aqui que eu criei esse gancho, é o artigo 15. O artigo 15 é muito cobrado em prova. Aquela frase inicial, então, você tem que gravar. A Constituição diz: é vedada a cassação de direitos políticos. Você precisa gravar isso. A cassação de direitos políticos é vedada a cassação de direitos políticos. A Constituição de 88, democrática que é, não vai permitir a retirada arbitrária dos direitos políticos de alguém por questões ideológicas, sem que a pessoa possa exercer direito de defesa. Então é vedada a cassação dos direitos políticos, mas a perda e a suspensão podem acontecer, tá? Segundo a doutrina majoritária, só no caso do artigo 15, inciso 1º, é que nós temos uma hipótese de perda dos direitos políticos. O inciso 1º fala no cancelamento da naturalização por sentença judicial definitiva. Então o sujeito era brasileiro naturalizado. Houve o cancelamento da naturalização dele por sentença judicial definitiva. Ele deixou de ser brasileiro, não pode mais exercer direitos políticos. Direitos políticos não são direitos universais, não vão ser fruídos por toda e qualquer pessoa que se encontra em nosso território. Direitos políticos são direitos próprios dos nacionais. Tanto que o artigo 14, parágrafo 2º diz o quê? São inalistáveis, ou seja, não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, claro, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Né, só enquanto estão prestando o serviço militar obrigatório, na condição de conscrita, que o sujeito não se alista, tá? E os estrangeiros não se alistam. Então, no artigo 15, inciso 1º, nós teríamos a hipótese de perda dos direitos políticos. Os demais incisos do artigo 15 consubstanciam, segundo a doutrina majoritária, hipóteses de suspensão. Então, o sujeito foi condenado por improbidade administrativa, direitos políticos suspensos. O próprio artigo 37, parágrafo 4º, que você estuda em direito administrativo, fala nisso. Incapacidade civil absoluta, né? Tem que ser absoluta. Outro dia eu ouvi uma questão de prova falando incapacidade civil provisória, incapacidade civil absoluta. Condenação criminal definitiva, transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação. Então, o sujeito foi condenado criminalmente e essa condenação criminal é definitiva. Enquanto durarem os efeitos da condenação, os direitos políticos do sujeito estão suspensos. Naturalmente, um preso provisório não está com os direitos políticos suspensos. Segundo dados do CNJ, aproximadamente 40% do nosso contingente carcerário é de presos provisórios. Se é preso provisório, se ainda não tem condenação criminal transitada em julgado, ainda não há suspensão dos direitos políticos, tá? Outro inciso, e o último aqui, que traria a hipótese de suspensão para a doutrina majoritária, deriva daquele cenário em que o sujeito se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta e ainda se recusa a cumprir a prestação alternativa, o serviço alternativo previsto em lei. Aí os direitos políticos ficam suspensos nesse caso, né? Às vezes ele não aceita participar, por exemplo, do júri, artigo 438 do CPP. Aliás, esse artigo 438 do CPP fala que nessa hipótese haveria suspensão dos direitos políticos para quem não cumpre a obrigação legal a todos imposta e ainda
não aceita cumprir a prestação alternativa fixada em lei, né? Seria caso de suspensão dos direitos políticos. Já teve caso de bancas acharem que era perda. O CESP teve uma questão de 2013 que falou que era perda, depois o CESP anulou a questão. Tem uma questão recente de outra banca, da FGV, na CGU, de 2022, que ela bateu o martelo que era suspensão segundo a doutrina majoritária, e assim nós vamos caminhando. Agora, mais uma conexão entre artigos para a gente trabalhar. Olha só, as competências, né, isso aqui referente à organização do Estado, nunca é algo muito simples de você assimilar e gravar. Acho que você devia começar do início, aliás. Lembrando que nós somos uma federação quanto à forma de Estado, que a nossa federação se formou por segregação, porque na origem éramos um Estado unitário, durante todo o período de vigência da nossa primeira Constituição Histórica, que é a de 1824, é chamada de primeira Constituição Histórica porque fundou nosso Estado Nacional. O poder constituinte originário que atuou ali é o poder constituinte originário histórico ou fundacional. Em todas as nossas outras constituições, da primeira republicana em diante, o poder constituinte originário que atuou é o pós-fundacional ou revolucionário, tá? Na nossa primeira Constituição histórica de 1824, imperial, um poder moderador, além dos 3 poderes que você está adaptado, nós tínhamos ali um Estado unitário. Então, nossa federação surge por segregação. Concentra competências hoje de forma centrípeta, mais competências com a União, no poder federal, né? A União pode quase tudo na federação, né? As outras entidades têm autonomia, exercem poder político próprio, mas em menor medida, tá? Só um detalhe, soberania é um atributo da República Federativa do Brasil, é um atributo do todo, do Estado federal. Cuidado, as entidades da federação possuem o que eu chamei mais cedo de autonomia, que é um reflexo pálido dessa soberania. A soberania, que é o poder político em grau máximo, existe só para o próprio Estado federal, que é a República Federativa do Brasil. Tá bem? Bom, então nossa federação concentra poderes na União, né? E aí quando você começa a estudar a repartição de competências, você nota, a União pode muita coisa. E aí existem competências que são materiais, administrativas, e competências que são legislativas. Sua primeira tarefa é não confundir os nomes. Uma competência material, administrativa, ela só pode ser de 2 tipos, ou ela é exclusiva ou ela é comum. Então, ela pode ser exclusiva da União, artigo 21, ou ela é comum a todos os entes, à União, aos estados, ao DF, aos próprios municípios. Aí essa competência material comum está no artigo 23. De outro lado, as competências legislativas, elas precisam ser ou privativas ou concorrentes. Você não pode chamar uma competência legislativa de comum, é isso que eu quero dizer. Você não pode chamar uma competência material de concorrente. Você pode olhar o histórico das bancas nas provas anteriores, sempre que elas fazem isso, o item fica errado. Por quê? Uai, você não pode dar um nome errado para coisa, né? A terminologia é importante. Esse ano agora, de 2025, tem um mês ou 2, o que o Flávio Dino decidiu? Que guarda municipal não pode ser chamada de polícia municipal. Ele disse, a nomenclatura utilizada pela Constituição importa. Então, o município não pode mudar o nome e falar, essa aqui é a minha polícia municipal. Isso aqui é a guarda municipal, nos termos em que a Constituição colocou, né? Então, os nomes importam. Essa decisão do Dino tem tudo a ver com segurança pública, ela está no final do material. Mas a gente já está com meia hora de aula e eu não completei ainda 10% do material que eu fiz para você. Ou seja, né, eu fui muito assim esperançosa, achando que a gente ia... Só se essa aula tivesse 10 horas, né? Mas não tem. Então, vamos seguir. Não troque os nomes. Se a competência legislativa pertence à União, é uma competência legislativa privativa da União do artigo 22. Se ela é uma competência concorrente entre União, Estados e DF, o nome é esse, concorrente, não pode chamar de comum, tá? Professora, as competências privativas, legislativas da União do artigo 22, só ela pode editar leis sobre aqueles temas? Sim, essa é a regra. O que o parágrafo único do artigo 22 autoriza? Que a União, se quiser e quando quiser, é uma faculdade, edite uma lei complementar autorizando estados e DF a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Então, se a União quiser delegar sua competência legislativa privativa para os estados e para o DF, ela pode, se quiser, mas ela precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, ela tem que editar uma lei complementar. Não pode ser, por exemplo, uma delegação via lei ordinária. Tem que ser lei complementar. E mais, a União não pode delegar essa competência só para 1 ou 2 estados. Isonomia federativa, artigo 19. Ela precisa delegar para todos os estados e para o DF. E, por fim, não é a matéria toda, é uma questão específica da matéria listada ali.
Então, por exemplo, a gente tem a Lei Complementar 103, né? Nessa Lei Complementar 103, a União delegou aos estados e ao DF a possibilidade deles, essa lei eu estava lembrando, ela é de julho de 2000, por isso que eu estava com a cabeça aérea, assim, que eu estava lembrando a data dela. Essa lei complementar, a União delegou a oportunidade para estados e DF legislarem sobre uma questão específica dentro do tema direito do trabalho. A questão específica foi piso salarial, tá? Então é assim que funciona. Agora, sempre que a gente pensa nessas competências, a gente vislumbra uma infinidade de questões, né? Você vai ver aqui no material que eu selecionei um monte de decisões recentes do Supremo sobre porte de arma. Eu não entendo como os estados, né, se comportam tão estupidamente e eles continuam a legislar sobre esse tema. Ora, via de regra, portar arma de fogo é crime. Então, se alguém vai legislar dizendo que determinada categoria pode portar arma de fogo, afastando a ilicitude do fato no caso, só pode ser a própria União, porque a União é que legisla sobre direito penal, sobre material bélico. E aí a gente quer uma certa homogeneidade no tema no país. Então você vai encontrar aqui no nosso material, na parte final, um tanto de decisões sobre porte de arma. Tá? Aí você vai dizer, não, não, não. A União é que legisla sobre o tema e não os estados. Tá bom? Mas vamos lá. Sobre o artigo 22, eu sempre sugiro que você compare com o 24. Aqui tem os ramos do direito em que a competência para legislar é privativa da União. A frase capacete PM te dá conta disso. Pode gravar que direito penal está aqui, que direito processual está aqui, né? Civil, comercial, agrário, civil, comercial, agrário. Eu já tinha falado do aeronáutico, ainda não. Aeronáutico, eleitoral, T de trabalho, capacete é instrumento de trabalho para muitas profissões, espacial, depois desapropriação e marítimo. Aqui você tem que comparar com o 24, incisos 1 e 2, tá? Que traz os ramos do direito nos quais a competência para legislar é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Como é que você vai pensar isso aqui? Competência concorrente, corre, você vai tentar lembrar de correr. Você corre para quê? Eu corro para passar no concurso público, professora, tá bom. Para você ganhar o seu dinheiro e comprar a sua casa, tente pensar nisso. Tudo que envolve dinheiro, a competência é concorrente, ó. Financeiro, econômico, tributário e orçamentário. Dinheiro para quê? Para comprar uma casa. Urbanístico vai te dar essa ideia de urbanização de casa. E penitenciária, a casa do preso, tá? Então grava o PUFET, assim como você gravou o capacete de PM. Essa tabela aqui termina de matar essa questão, porque veja, ela vai comparando. Direito processual, artigo 22, privativa da União, mas procedimentos em matéria processual já é 24, né? Direito comercial está no 22, mas juntas comerciais está no 24. Penal está no 22, mas penitenciário está no 24. Seguridade social está no 22, mas previdência social está no 24. Diretrizes e bases da educação nacional está no 22, mas educação em si está no 24. Então, quem estabelece as normas gerais sobre educação? A União. Por isso, esse inciso aí do 22 é uma redundância boba, né? Porque é claro que as diretrizes e bases da educação nacional são de atribuição da União, porque ela edita normas gerais sobre educação, né? Não se esqueça que se a competência legislativa é concorrente, a União edita as normas gerais, tá? Então, a competência é da União limitar-se a estabelecer as normas gerais. Os estados vão lá e suplementam, isso aqui é uma competência suplementar, complementar, que os estados vão exercer para complementar a legislação federal, suplementar, complementar, e aí o parágrafo 3º nos lembra que nem tudo são flores, porque ele diz, uai, e se a União não editar a norma geral? E responde, bom, nesse caso os estados vão legislar de forma plena. Esse parágrafo 3º aqui traz uma competência que é suplementar supletiva. E por fim, o parágrafo 4º nos lembra que se por acaso a União não editou de início a norma geral e o estado legislou de forma plena, e depois aparece a norma geral federal superveniente, bom, essa norma geral federal vai prevalecer. E ela terá o condão de suspender e não revogar, suspender a eficácia da lei estadual, onde, entre elas, houver contrariedade. Professor, e se o examinador colocar revogar na prova e eu ficar em dúvida? Você vai pensar assim, existe uma coisa chamada paralelismo das formas. A lei federal posterior revoga uma lei federal anterior. Se o que eu tenho é uma lei estadual anterior e agora eu tenho uma lei federal, não é propriamente o instituto da revogação. A Constituição acerta que ela diz, olha, haverá uma suspensão, tá? Ah, professor, e se o CESP quiser me confundir nessa parte? É tudo que a banca quer. Nesse caso em específico, eu vou te mostrar uma decisão do Supremo de junho de 2023, em que o tribunal disse que, neste caso, do artigo 24, nós temos competências concorrentes não sobrepostas, ou competência concorrente limitada, né? Em que você divide a mesma matéria em níveis diferentes de normatização, em que você diferencia não só quem pode legislar,
né? Então, você divide subjetivamente, a União atua aqui, os estados aqui, mas você divide também objetivamente, a União edita norma geral, os estados editam normas especiais. Então, o nome que o Supremo deu, competência concorrente ilimitada ou competências concorrentes não sobrepostas. No meu livro, eu chamo isso de competência concorrente não cumulativa, mas a banca não. O Supremo agora, ao invés de falar não cumulativa, fala não sobreposta. Não sobreposta é para te dar a ideia de que não pode cada um fazer o que quer. Eles têm âmbito específico de atuação, por isso, não sobreposta. Não há sobreposição de uma legislação em cima da outra, cada um atua na sua seara, tá? Então, se o SESP quisesse confundir, era isso aqui que ele ia cobrar. Professor, é difícil gravar o 22 e o 24? Mais ou menos, sabe? A gente tem que parar com esse negócio, porque, veja, é difícil, tudo é difícil, gente. Se você for parar para pensar assim, acordar é difícil, entende? Você não prefere ficar deitado na cama, quentinho, igual um bebê? Então, assim, vamos parar com essa mania, sabe? As coisas são complexas mesmo e a vida adulta é assim. E que bom, porque a prova vem com um alto nível de complexidade e vai prestigiar você que está aqui estudando, me ouvindo falar, me ouvindo organizar artigos. A gente precisa que isso seja feito, né? Porque senão o examinador pergunta, qual crime é imprescritível? Aí põe lá, tortura, racismo. Ah, não dá, entende? É melhor que caia umas coisas assim mesmo, que só você acerta e tá bom, vai deixando os outros para trás, tá? Lembre-se disso. Se é realmente do seu destino ser um excelente delegado da Polícia Federal, e eu torço por isso, a vida vai tramar a seu favor para você passar nessa prova, tá? Então, o que eu digo, olha, os incisos 1, 2 e 4 a gente já resolveu. Aqui a gente resolveu no Pufeto, aqui naquela outra tabela. E também, peraí, na outra tabela a gente resolveu aqui, né, educação, cultura, ensino, desporto, procedimentos em matéria processual. Agora vamos lá. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, acaba aqui por ser num âmbito mais ou menos da sua seara, se agrava também que a competência é concorrente. Quem nunca fez prova de delegado da Polícia Civil aqui, né? E aí você vai ver que eu listei alguns outros incisos que a gente fala em proteção. Quase sempre, quando a gente fala legislar sobre proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico e cultural, legislar sobre proteção e defesa da saúde, legislar sobre proteção à infância e à juventude, legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência, é artigo 24. Então eu marquei aí de amarelo essa outra dica para você, porque assim fica mais fácil. Você já gravou o Pufeto, já pegou aquela tabela, né? Comercial privativa, juntas, concorrente. Processual privativa, procedimentos, concorrente. Organização, garantias e deveres das polícias civis. Eu já fiz prova de delegado civil, professor, então eu gravei que é concorrente. Aí você vai gravar um grosso de incisos aqui e se falar em proteção. Proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, turístico. Proteção do meio ambiente, controle da poluição. Proteção à infância e juventude. Proteção e integração das pessoas com deficiência. Tá falando em proteção, você marca aqui a competência legislativa concorrente. Sabe o que faltou para você gravar? Faltou você gravar isso aqui, ó. Vamos lá, vamos gravar juntos o que faltou do 24. Custas do serviço forense. Você não vai achar que isso é homogêneo. Será que você já advogou em mais de um estado? Para contar tempo aí para você fazer o concurso e se tornar delegado. Você já advoga, você sabe que as custas dos serviços variam, né? Então você sabe que a competência é concorrente. Produção e consumo, tem que gravar. Aqui você vai atrelar a esses outros dois incisos, né? Responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor e bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Quer dizer, a competência para cuidar disso tudo, proteger, é concorrente, responsabilizar também. E depois, assistência jurídica e defensoria, eu também acho que aqui a gente pode falar que tem alguma coisa de proteção, né? É como se eu falasse proteção jurídica e defensoria pública, concorrente. E criação e funcionamento e processos juizados de pequenas causas. Agora, tem um detalhe. Quase tudo que é proteção está no 24, que agora tem um inciso novo aqui no 22. Fruto dessa emenda 115 de maio de 22, que é proteção de dados pessoais, inclusive em meios digitais. Aqui, a opção do legislador foi conferir um tratamento homogêneo, nacionalmente uniforme para o tema. Então, quem legisla sobre o tema é a União, tá? Então, quando inseriu aqui, olha, esse inciso novo no artigo 5º, inciso 79, você observe que o 22 e o 21 mudaram. Então, ó, competência exclusiva da União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento desses dados e legislar sobre o assunto, tá? Professora, por que novos incisos podem ser incluídos no artigo 60? Uai, porque o artigo 60, quando traz das limitações materiais ao poder de reformar, né, além das limitações materiais, existem as circunstanciais e as formais.
Essas limitações nada mais são do que a estruturação que o poder constituinte originário pensou para que o poder derivado reformador pudesse trabalhar. Então, para o poder derivado reformador realizar a reforma formal do texto constitucional, a modificação formal do texto, por meio de emendas, o poder reformador tem que respeitar esses limites, que podem ser de ordem circunstancial, formal ou material. Limites circunstanciais, artigo 60, parágrafo 1º, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Limitações formais, não é qualquer um que apresenta a PEC. A PEC só pode ser apresentada pelo presidente da República, ou então por 1/3 dos deputados, ou então por 1/3 dos senadores, ou então por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Depois, a PEC é discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, 2 casas, 2 turnos de votação, maioria de 3/5. A gente usa o número 2235. 2235. 2 casas, 2 turnos em cada casa, maioria de 3/5. Quem promulga a emenda? As mesas da Câmara e do Senado. Uai, não é o presidente? Não, o presidente promulga a lei. Artigo 66, parágrafo 7º. Quem promulga emenda? As mesas da Câmara e do Senado, né? Professora, e se uma PEC é rejeitada ou havida por prejudicada numa sessão legislativa, aquela matéria pode ser objeto de uma nova PEC? Pode, se for em outra sessão legislativa, nunca na mesma, tá? Bom, e aí, por fim, existem os limites materiais. Os limites materiais, cláusulas pétreas. A proposta de emenda não pode abolir ou restringir a forma federativa de Estado. O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Claro que uma emenda pode transformar o voto em facultativo para todas as pessoas, porque a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto para maiores de 18 anos não é característica petrificada. As características petrificadas do voto são: o voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes é cláusula pétrea e os direitos e as garantias individuais também, né? Então, o que eu não posso é abolir ou restringir esses temas, mas reforçá-los, fortalecê-los, isso eu posso fazer. E aqui, aliás, no inciso 79, você só está reforçando, né, mais ou menos o ideal da privacidade. O inciso 78, que é anterior a esse, foi incluído pela emenda 45. Né? Ele diz: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Isso aí nem é um direito individual novo, né? É uma derivação do acesso à justiça que já estava na Constituição. Mas você vê que o artigo 5º ganhou novos incisos, né? Com emendas. Esse inciso 78 com a emenda 45. A emenda 45 ainda trouxe também, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 5º, ele prevê o quê? A possibilidade da gente internalizar tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos segundo o rito das emendas, que é o rito do 2235, para eles serem equivalentes às emendas constitucionais. Então, um tratado ou convenção internacional, se versar sobre direitos humanos, e se for internalizado pelo rito especial, que o parágrafo 3º do artigo 5º prevê, e esse rito especial nada mais é do que o rito de emenda, votar nas 2 casas do Congresso, 2 turnos em cada casa e maioria de aprovação 3/5, esse tratado é internalizado com status de emenda constitucional, como foi, por exemplo, o Tratado de Marrakech, por exemplo, mas temos outros casos, né? Agora, isso aqui era uma belíssima questão de prova também, se a banca quisesse cobrar agora, né? Cobrou em provas difíceis, podia entrar aqui de novo. Antigamente, isso caía muito em prova de eleitoral, depois começou a cair em constitucional também, que é um comparativo entre essas diferentes sanções aqui. Então, vamos lá. Eu lhe disse mais cedo que a suspensão dos direitos políticos está autorizada no artigo 15 em certos casos. A inabilitação é o seguinte: quando o chefe do executivo, falemos do âmbito federal, quando o presidente da República é condenado no Senado Federal por crime de responsabilidade, a quais penas ele se sujeita? A perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, né? Então imagine que o presidente cometeu um crime de responsabilidade lá do artigo 85. A Câmara dos Deputados tem que autorizar o processamento. Esse juízo que a Câmara faz, falamos dele mais cedo, é político e não jurídico, e não tem é provisório, é pré-processual. E não vincula. O fato de a Câmara ter autorizado não obriga o Supremo a responsabilizar o presidente em se tratando de crime comum e não obriga o Senado. É só um juízo pré-processual, é um juízo de admissibilidade. A Câmara deu o ok, bom, vejamos se os próximos passos vão ser dados, porque é um juízo não vinculante. Mas imaginemos que seja crime de responsabilidade do artigo 85, por exemplo, o presidente atentou contra a existência da União. Aí, a Câmara autoriza o processamento por 2/3 de seus membros, o Senado confirma essa autorização por maioria simples e instaura o processo.
de crime de responsabilidade. Aliás, assim que o processo contra o presidente se inicia, ele fica suspenso das funções pelo prazo máximo de 180 dias. Se for crime comum, assim que o Supremo receber a peça acusatória e iniciar a ação penal, começa a suspensão do presidente. Se for crime de responsabilidade, assim que o Senado iniciar o processo, começa a suspensão do presidente. Fim do prazo de 180 dias, se o processo não tiver terminado, o presidente volta para as funções e o processo segue, né? Bom, mas imaginemos que seja crime de responsabilidade, o Senado está processando, quem preside o Senado é o presidente do Supremo, o Senado se torna um órgão julgador híbrido, e aí o Senado condena o presidente. Se vai condenar o presidente, existem essas duas sanções que não guardam relação de principal e acessória entre si. Então tem a perda do cargo e a inabilitação. No caso Collor, ele renunciou, não se sujeitou à pena de perda do cargo, mas o processo seguiu e ele foi condenado à inabilitação. No caso Dilma, em 2016, ela foi condenada à pena de perda do cargo e na outra votação, que eles resolveram desmembrar ali em cima da hora, ela foi absolvida da pena de inabilitação. Tá? Então, inabilitação é isso. E inelegibilidade é não poder exercer a capacidade eleitoral passiva, não poder se eleger, não poder se candidatar, né? Como é que cai isso em prova nessa perspectiva comparada que eu estou sugerindo aqui? Da seguinte maneira: quem está com os direitos políticos suspensos não exerce nem a capacidade eleitoral ativa nem a passiva. Quem está com os direitos políticos suspensos, por exemplo, foi condenado criminalmente e a condenação criminal transitou em julgado. Enquanto durarem os efeitos da condenação, não vota e não pode ser candidato a nada. Tá? Então não pode votar, não pode se candidatar, acabou. Professora, essa sanção é gravosa, hein? Sim, a suspensão dos direitos políticos, das três que estamos comparando, é a única que, além de atingir a capacidade eleitoral passiva, atinge a ativa também. De outro lado, na inabilitação, vamos supor que o presidente foi condenado, perdeu o cargo e ficou inabilitado por 8 anos. Para começar, ele pode votar. Mas tendo ficado inabilitado, ele não pode se candidatar a nada e ainda não pode exercer outras funções públicas. E por fim, na inelegibilidade, quem é inelegível normalmente pode votar, por exemplo, o analfabeto, eu já exemplifiquei. Ele é inelegível de modo absoluto, mas pode se alistar facultativamente e votar. Então, ele é alistável, exerce capacidade eleitoral ativa. Agora, o inelegível, se for inelegível de modo absoluto, como é o caso do analfabeto, ele não pode se candidatar a nada. Mas lembre-se que existem as inelegibilidades relativas. Por exemplo, o sujeito foi governador de São Paulo 2 mandatos consecutivos, eleição e reeleição. Joia. No terceiro mandato, ele nem pode tentar ser governador nem vice-governador. Então, ele fica inelegível de modo relativo para aqueles cargos específicos, né? Então, é uma inelegibilidade relativa. Não é que ele não exerce a capacidade eleitoral passiva, mas ele não pode exercer num caso específico, né? Maravilha. Essa aqui é a quinta e última comparação que eu sugeriria, né, entre artigos aqui para a gente fazer antes de passar para o próximo tema, mas não sei como a gente vai fazer porque o tempo está correndo. Queria que você se lembrasse quem é o PGR, quem é o PGJ e quem é o AGU, e comparasse 3 pontos para não confundir. Vamos lá, primeira coisa. O Ministério Público Brasileiro se divide em Ministério Público da União, chefiado pelo PGR, e os Ministérios Públicos Estaduais, chefiados pelos seus respectivos PGJs, Procuradores-Geral de Justiça, cada MP tem o seu, estadual, né? Bom, o Ministério Público da União abrange o MPF, o MPM, o MPT e o MPDFT. Maravilha? Quem chefia o Ministério Público da União? O PGR. Quem é o PGR? O PGR vai ser nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado. Então, primeiro detalhe, o PGR é nomeado pelo presidente e o Senado Federal tem que aprovar o nome dele por maioria absoluta, assim como acontece, por exemplo, com os 11 integrantes do Supremo. Mas isso aqui é diferente se você olhar outras nomeações que o presidente faz. Eu te disse mais cedo, o presidente nomeia os ministros de Estado, tem participação do Senado Federal. Já é uma coisa boa de gravar. O presidente vai nomear o AGU. Você vai ler isso comigo aqui no 131, parágrafo 1º, mas ele nomeia o AGU livremente, sem participação do Senado Federal. Cada PGJ é nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Então, cada PGJ de cada MP estadual nomeado pelo respectivo governador. Mas você não está vendo a participação aqui do Legislativo, né? Então, ó, para você não confundir. PGR, o presidente nomeia com participação do Senado. Aprovação, maioria absoluta no Senado. AGU, o presidente nomeia sem participação do Senado. Procurador-Geral de Justiça do Estado, o governador nomeia sem participação da Assembleia Legislativa. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Deixa eu ver se eu pus a decisão aqui para você. Vou ter que olhar aqui.
Acho que não. Mas não tem problema. Volta para cá. Tem um artigo na Lei Complementar 70. Opa, mudei aqui de assunto, deixa eu voltar. Tem um artigo na Lei Complementar 78 de 93, que é o artigo 156, que diz que quem nomeia o Procurador-Geral do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é o presidente. Aí o governador do Distrito Federal entrou com uma ADI, que é a 6247, questionando, dizendo, não, é o próprio governador que tem que nomear o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E o Supremo falou, não, essa previsão da Lei Complementar 78 é constitucional. Quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o presidente da República, porque o MPDFT integra o MPU, tá? Essa adesão é relativamente recente, ela é de novembro de 24, acho que vale a pena a gente conhecer. Mas voltando aqui, ó, então já comparamos a nomeação dessas três autoridades, né? Agora outro detalhe, PGR tem que ser integrante da carreira, a AGU não precisa ser. Então, o PGR tem que ser integrante da carreira, o AGU não precisa ser integrante da carreira. E olha, PGJ tem que ser integrante da carreira. E detalhe, é feita uma lista tríplice. Aqui a Constituição exige a lista tríplice. Para PGR, não. Eles até fazem a lista tríplice, mas não precisa obedecer. Tá? As últimas nomeações, aliás, não obedeceram essa lista tríplice e está tudo dentro da Constituição, porque ninguém disse que tinha que obedecer lista tríplice nenhuma. Outro comparativo bacana, mandato. Mandato, o PGR tem mandato de 2 anos e a Constituição diz que é permitida a recondução, o que te leva a entender que o PGR pode ser reconduzido sucessivas vezes, tá? Agora, se você pula para o AGU não tem mandato. Ele fica à frente da Advocacia Geral da União enquanto o presidente acha que ele desempenha um bom trabalho. E o PGJ tem o mesmo mandato que é de 2 anos, só que com uma diferença. Enquanto para o PGR era admitida a recondução, olha só, e quando a Constituição coloca a recondução, ela está permitindo reconduções sucessivas, né? Então, enquanto para o PGR são admitidas reconduções sucessivas, para o PGJ ele também tem mandato de 2 anos, mas é permitida só uma recondução. Uma recondução. Então, já tem mais essa diferença aí para você comparar e não errar, tá? Professor e conselheiro de CNJ, você pode meter aqui no meio também para você lembrar. O CNJ tem 15 conselheiros, né, e eles têm mandato de 2 anos também, sendo permitida uma recondução, da mesma forma que a gente pôs aqui para o PGJ. Tá vendo? Então, assim, acho que eu comparei aqui tudo que eu queria e, né, é bacana porque isso também é um conselho para você estudar, sabe? Você fez graduação em Direito, com certeza, então você passou pelas matérias todas num estudo que foi muito linear. Isso te permitiu ter uma noção, assim, degrau a degrau dos assuntos, né? Existe um plano pedagógico, eu já trabalhei em graduação há muitos anos, trabalho até hoje em pós-graduação, a gente cria plano pedagógico. Aliás, eu já participei de criação de mais de uma faculdade de Direito. Pelas minhas contas, agora em alto, umas 4 ou 5. Isso significa participar da elaboração do plano de estudos, sempre na minha área, né? O que deve estudar primeiro? Então, nunca vou sugerir que o sujeito comece estudando primeiro controle de constitucionalidade. Ensina para ele o que é o Estado primeiro, ensina para ele o que é a Constituição. Depois ele tem condição de entender outras coisas. Mas você, quando está estudando para concurso público, você tem que soltar essas amarras e estudar a matéria. Quanto mais conexões assim você conseguir estabelecer, quanto mais comparativos você fizer, melhor preparado você está. Bom, o nosso tempo se encerra agora, mas eu vou deixar esse material aqui com as inovações na Constituição, por quê? Porque você tem que gravar que o tema perda da nacionalidade mudou. Ou seja, antes nós tínhamos perda-punição, temos ainda, só que tem diferença. Antes, a perda-punição, que é o cancelamento da naturalização por sentença judicial, era ocasionado por atividade nociva ao interesse nacional. Agora é fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A perda-mudança acabou e a nossa Constituição passou a prever expressamente o direito à autoexpatriação, que é o direito de você renunciar à nossa nacionalidade. O que você só pode fazer se você tiver outra nacionalidade, porque a Constituição não admite que você exerça a autoexpatriação se for para você ficar apátrida. Entende? Você tem que ter outra nacionalidade por trás. E se você abrir mão da nossa nacionalidade, você pode pedir para voltar que a gente te aceita, tá bom? E claro, você só vai abrir mão se você tiver outra nacionalidade, tá? Sobre direitos sociais, além de você ter que gravar quais são os direitos sociais, e o tal Censal PPT te ajuda muito, né? A gravar trabalho e transporte, alimentação e assistência aos desamparados, saúde e segurança, educação, moradia, lazer, lazer é direito social. Previdência Social e Proteção à Maternidade e à Infância, você tem que gravar também o que foi inserido pela emenda em 2021, né, a 114. Você tem que gravar o direito à renda básica familiar,
que vai ser garantido pelo poder público, num programa permanente de transferência de renda. Para qualquer pessoa? Claro que não. É uma renda básica familiar que o poder público vai entregar. Então, vai entregar só para brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Isso aqui também é um ótimo ponto para o examinador cobrar, né? É esse tipo aqui de inovação que eu listei, escolhi algumas também para você poder ler, tá? Queria contar com você nisso. E bom, sem atraso, eu vou encerrar minha participação agradecendo mais uma vez ao time do Dedicação Delta por ter me convidado para trazer aqui as minhas impressões. Sugiro que você siga lendo o material se for possível, a gente está na reta final de preparação, mas você ainda tem algumas semanas, né? E, bom, eu vou torcer muito por todos vocês, muito mesmo, que vocês tenham um excelente desempenho e que tudo dê certo dentro do que for melhor para a sua vida e a vida dos seus familiares, tá? Se for para ser delegado da Polícia Federal, que isso ocorra agora de uma vez e que você preste um excelente serviço para a nossa nação, porque a gente precisa muito, a área de segurança pública é deficitária, é muito problemática no nosso país. E se você tem essa vocação, que você seja o próximo delegado, porque realmente é uma área que necessita e carece muito de pessoas boas, vocacionadas, dedicadas, e que você se encontre com esse seu sonho, tá? Faça uma excelente prova, lembre-se que tem muita gente vibrando positivamente para você vencer. Muita gente mesmo, né? O mundo fica melhor se você conquista o que você deseja. A vida de todo mundo melhora se você cumpre o seu propósito e a sua missão aqui, tá? Então vamos rezar muito por isso, para que você consiga. Obrigada ao time do Dedicação Delta pelo convite e vocês, todos alunos, que vocês tenham um grande sucesso. Bons estudos nessa reta final, muito controle emocional, espiritual, para vocês fazerem uma grande prova, avançarem nas fases para serem aprovados em definitivo. Estou na torcida por todos. Muito obrigada e um grande abraço.